Olá, meus irmãos. Olá, minha irmã. Bom dia. Tudo bem com você? Espero que você tenha tido uma ótima noite de sono. São exatamente 7h30 da manhã, dia 16, né? 16 de julho. Já chegamos no dia 16, metade do mês já foi, né? Estamos indo para a parte final. E a gente está estudando o capítulo 28 de Gênesis. Estamos iniciando agora a história de Jacó, né? Falamos sobre Abraão, bastante detalhes da vida de Abraão, sobre sua esposa Sara, sobre Isaac, Rebeca. E começamos a conversar um pouco agora sobre esses dois filhos, né? Esses dois irmãos. A gente sabe que eles estão numa guerra, existe uma divisão dentro de casa. E agora esse Jacó, esse rapaz caseiro, esse menino da mamãe, né? Esse filhinho da mamãe, ele não tem mais lar, né? Ele não tem mais onde ficar. Porque se ele ficar em casa, o irmão dele mata ele. Mas ele recebe uma diretriz, ele não sai sem destino, ele não sai sem direção. Ele recebe um caminho para caminhar. Por quê? Porque ele recebe uma palavra, irmão. E quem caminha dentro de uma palavra nunca vai caminhar sem direção. Ele recebe uma palavra do seu pai. A bênção que estava sobre o seu avô Abraão, sobre o seu pai Isaac, agora está sobre ele. E a caminhada que ele vai fazer é mais ou menos de uns 800 quilômetros. Até que ele chegue em Harã, onde está Labão, o seu tio. Lá ele vai ter várias surpresas, mas até lá muitas coisas vão acontecer na metade do caminho, né? Eu queria que você pudesse perceber muito isso. 800 quilômetros para uma caminhada movida a tração animal, uma caminhada a pé no meio de uma terra árida, não é uma caminhada muito simples, né? Muito simples. Mas ele tinha diante de si uma promessa. Mesmo que o futuro parecesse incerto, ele tinha uma palavra. Naquele momento ele estava munido com a maior ferramenta que o ser humano pode ter, que é a sua fé inabalável na palavra de Deus. Fiz uma anotação aqui, ó. Vamos começar no versículo 10 e eu vou fazer uma leitura. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já estava o sol se pondo. Tomou uma das pedras do lugar e fez de seu travesseiro, e ali deitou e dormiu. Aquele lugar era Betel, né? Do lugar onde estava Jacó, com a sua casa e sua família, até Betel, levava mais ou menos 3 dias de viagem. E aí três perguntas, né? 3 dias de viagem e 3 perguntas, né? Que eu quero fazer para mim. Primeiro, que Jacó poderia estar se fazendo. Será que Esaú está vindo? Andar na insegurança, né? Aquele que deve sempre anda com um pezinho de insegurança, né? Aquele que deve, aquele que tem inimigos, aquele que deixou coisas para ser consertadas. Outra coisa, ele tinha muita fartura na casa de seu pai. Agora ele pode, quem sabe, se perguntar, será que eu vou ter suprimento? Será que eu vou ter comida? E outra coisa, será que eu vou conseguir chegar até esse lugar? Como vai ser lá na casa do meu tio? Existiam várias perguntas na cabeça de Jacó, possivelmente. Mas a gente percebe aqui que ele foi dormir. Melhor resposta para as dificuldades, né? Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria virá pela manhã. Uma palavra pra gente, né? Mas o que ele faz? Ele vai dormir. E aqui eu quero dividir esse capítulo 28, parte final, em 3 momentos. O primeiro momento eu quero falar sobre o que vai acontecer no versículo 12. Olha só, versículo 12. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ele foi deitar, e quando ele deitou, ele teve um sonho. Ai, que loucura isso, né? Primeiro que ele foi deitar em cima de uma pedra, né? E para você entender, né? Era costume no Oriente Médio as pessoas usarem pedra como travesseiro, não só para se deitar, mas também para ter algo para se proteger, visto que ele está num lugar onde tem animais selvagens, né? A pedra provavelmente serviria para ambas as coisas. Enquanto ele dormia, ele teve um sonho e ele viu uma escada. E ele viu que a presença de Deus se manifestava naquele lugar, porque os anjos do Senhor estavam ali o guardando. E aí ele descobriu que ele não estava sozinho. Bah, que loucura isso, irmão. Ele descobriu que a presença de Deus estava ali. Ele descobriu que
as bênçãos do seu avô e do seu pai estavam ali. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, agora também é o Deus de Jacó. E os seus anjos estavam ali prontamente para o servi-lo. Queria terminar por aqui. Amanhã a gente continua, né? Ele teve um sonho importante e ele agora vai receber uma palavra importante, para que depois ele possa ter uma decisão importante. Às vezes, meus irmãos, o nosso Senhor ele fala através de sonhos e visões. Tem uma frase do pastor Ed René que eu peguei num dia, num vídeo dele, não é dele, mas é de um outro pregador que eu também não lembro agora. Às vezes, Deus fala por meio dos seus profetas. Algumas vezes, refazendo a frase, algumas vezes Deus fala por meio de seus profetas. Outras vezes, Deus fala por meio de sonhos e visões, mas todas as vezes, Deus fala por meio da sua palavra. Então que a gente possa estar municiado dessa ferramenta e caminhar em direção à palavra que foi lançada sobre a nossa vida. Muita paz, uma ótima quinta-feira e que Deus te abençoe grandiosamente em nome de Jesus.